Olá! No vídeo de hoje cá estamos para responder a algumas perguntas que vocês fizeram para mim. Eu abri recentemente uma caixinha lá no Instagram, falando que eu responderia a algumas lá no Instagram mesmo e algumas que talvez pedissem uma maior elaboração eu traria para cá, ou não necessariamente. Algumas eu resolvi trazer para cá porque eu nunca respondi por aqui, então acho que talvez alguém aí goste de saber. E falando em gostar de saber, eu gostaria de saber se vocês preferem esse tipo de coisa, tipo perguntas e respostas, por aqui no YouTube ou no Instagram, porque eu já fiz bem mais no Instagram, mas eu ando um pouco cansado daquele aplicativo, como algumas pessoas aí já bem devem saber. Então me avisem aí, porque qualquer coisa eu posso continuar fazendo lá sem problemas, ou nesse esquema de quebrar também, responder um pouco lá e responder um pouco aqui. Mas sem mais delongas, vamos lá, vou tentar responder o máximo possível até eu ter que sair para encontrar com o Digníssimo daqui a pouco. Primeira pergunta é do Matheus. Indicações para conhecer a obra do Stefan Zweig? Bom, Stefan Zweig, se você não conhece Stefan Zweig ainda, olá, tudo bem? Você já ouviu a palavra de Stefan Zweig hoje? Caso não, recomendo muito que ouça. Eu vou deixar uma playlist aqui com várias resenhas que a gente tem aqui no canal sobre livros do autor. Mas voltando à pergunta do Matheus, o Zweig é um autor muito tranquilo, então, de verdade, qualquer um que você pegar para ler vai ser sucesso. E, bom, eu vou recomendar aqui dois dos meus favoritos, que são Maria Antonieta, a biografia que ele escreveu dela, que é excepcional, e, claro, a autobiografia dele, que é um dos meus livros favoritos da vida, disparado, e foi a minha melhor leitura de 2020, né? Se não me falha a memória, isso mesmo, porque no ano passado foi Vida e Destino. Então fica a recomendação desses dois, mas as novelas também. Ai, chega, senão eu vou recomendar tudinho. Dá uma olhada nas resenhas que tem aqui, e aí o que mais te interessar, pode pegar, que vai ser sucesso. Segunda pergunta vem de Wendy. Você tem dicas para quem quer começar a correr? Lá no meu Instagram tem um destaque que, se não me falha a memória, se chama Corrida, e lá eu faço um compilado de dicas, só contextualizando para quem não me acompanha no Instagram, porque acaba que aqui eu nem compartilho muito disso, mas eu sou corredora, corro pelo menos de 3 a 4 vezes na semana, adoro correr, é o principal esporte que eu pratico, e vou resumir aqui em duas. Vai. A primeira é se proponha a fazer por um determinado período de tempo. Por exemplo, pensa, eu vou correr, sei lá, 2, 3 vezes por semana durante um mês ou 2 meses. Eu iria por 2 meses, porque, gente, o começo é bem sofrido. Dói muito, porque corrida é um esporte de muito impacto. Então, nossa senhora, quando eu comecei a correr sério mesmo, assim, procurei assessoria de corrida, né, um treinador para me passar os treinos, etc, porque até então eu fazia tudo da minha cabeça. Nossa senhora, mas como doía tudo. Sério, eu acho que eu passei um mês colocando meu pé no chão e sentindo dor até no meu fio de cabelo, sabe? É complicado o começo, mas depois o corpo acostuma. Por exemplo, hoje em dia, sei lá, tem dias que eu saio para correr 18 quilômetros e eu juro que eu não sinto nada depois do treino. Tranquilo. Então, a primeira dica seria essa. E a primeira seria um desdobramento dessa, porque esse período serve para você entender se você vai gostar mesmo de correr, se os benefícios valem a pena. E por isso que eu digo que é legal colocar um período assim de 1 a 2 meses, porque é um tempo suficiente para você ver os resultados. Então, melhora no sono, melhora no humor, talvez uma melhora na forma física também. E também porque aí dá para entender se e só se você realmente gostar, se você vai se propor a fazer aquilo para poder comprar alguns equipamentos de corrida, porque vão por mim, a galera que corre aí regularmente vai concordar comigo. O pessoal fala, corrida é o esporte mais democrático do mundo, é só pegar um tênis e sair correndo. Mas não é mesmo, porque, gente, a real é que um tênis bom faz diferença e os tênis estão cada vez mais caros. Sério, é um negócio bizarro. É legal ter um GPS também para correr, principalmente se você vai levar a corrida a sério, porque tem alguns treinos que são mais específicos, que aí é importante ter um GPS. Outra coisa que faz muita diferença é a roupa com que você corre, porque de verdade, existe uma vida antes e depois do dry fit e tecidos semelhantes. Dry fit é um tecido da Nike que, gente, sério, eu saio para correr com uma blusa normalzinha, assim, que não tem dry fit, eu volto
ensopada. Eu saio com dry fit plena. Claro que para treinos mais longos, mais intensos e quando tá muito quente, dry fit não faz milagre, mas ainda assim vale muito a pena, dá uma baita de uma ajuda. Então fica a dica de olhar por promoções dessas roupas, porque eu acho que eu nunca comprei uma no preço cheio, só fico comprando em promoção mesmo, porque elas são bem caras. Então, acho que essas seriam as minhas 2 dicas. Dica bônus aqui. Aliás, se você perceber que vai querer correr mesmo, procure orientação. Importante. E aí, né, mais um combo aí para tornar a corrida um esporte um pouco mais caro. E só deixando claro, né, momento, o Ministério do Bom Senso adverte que isso tudo é a minha opinião, ok? Aqui eu estou falando de mim, de como eu gosto de levar a corrida. Eu acho importante ter um acompanhamento. Corrida é um esporte de muito impacto. Quando eu não tinha, eu me machucava pra caramba. Então, é isso aí. Se quiserem me chamar de corredora Nutella também, fiquem à vontade, porque eu sou mesmo. Terceira pergunta vem do Dan. Há algum gênero ou autor que você não gosta agora, mas acha que pode gostar no futuro? Autor, não, mas gênero, sim. Talvez eu possa gostar de poesia futuramente. É porque, sinceramente, gente, eu ainda não tive muita disposição para adentrar no gênero mesmo. É porque é engraçado, assim, porque eu gosto de apreciar o belo. Sempre gostei, desde pequena. Mas eu também gosto de entender as coisas. E poesia é isso. Às vezes eu leio e eu fico... Ok, isso é bonito, mas eu queria entender. Mas muitas vezes você não tem que entender nada, sabe? É só um negócio bonito para você contemplar mesmo. E para a leitura, isso não funciona para mim, sabe? Eu acho que tem muitas vezes, não em todas, né? Muitas vezes tem um esforço tão grande em relação à estética que eu acho que o conteúdo acaba ficando perdido e em segundo plano, minha opinião. Quarta pergunta vem da Marina. Tem ou tinha medo de algum livro? Eu tinha medo de uma literatura, na verdade, um tipo de literatura. E é uma literatura que ganhou meu coração muitos anos depois, que é literatura russa. Eu li Dostoiévski, Crime e Castigo, quando eu tinha, tipo, uns 15, 16 anos, se eu não me engano. E eu lembro que eu li aquilo e fiquei, o que é isso? Eu não consegui nem terminar o livro, foi esse o nível. Aí eu falei, não, meu Deus do céu, nunca mais vou ler nada de literatura russa, não sei o quê. Mas depois fiz uma nova tentativa, dessa vez com Tolstói, que foi muito mais amigável. Depois até peguei Crime e Castigo para ler. E aí a gente vê a importância da maturidade, né, do leitor, porque eu não achei Crime e Castigo um sofrimento assim de difícil, sabe? É um sofrimento por outros motivos, mas no quesito de dificuldade, eu achei bem mais tranquilo do que a Paloma de 16 anos. Eu acho que eu li Crime e Castigo de novo, eu tinha uns 20, se eu não me engano, por aí. Aí tem uma pessoa, eu não consegui achar o nome dela. Geralmente eu clico lá na bolinha de vocês, quando o usuário é um nome X, pra ver o nome de vocês, mas nesse caso não tem. E aí eu não vou falar o nome da pessoa porque eu fico com medo de a pessoa ser exposta aqui e não querer, sei lá. Me avisem aí, tá? Qualquer coisa, se vocês se importam com isso ou não. Mas vamos lá, essa pessoa fez 3 perguntas, 2 delas eu vou responder junto aqui. Ela pergunta, para você, o que faz um bom leitor? E aí, uma outra pergunta que ela fez é, qual a maior lição que você aprendeu enquanto leitora? Maior lição que eu aprendi enquanto leitora, e eu acho que é o que faz um bom leitor, é ler e realmente tirar uma lição daquilo que você leu, sabe? Porque eu acho que em meio a esse mundinho dos livros, tem uma ideia de que, porque é leitor já é automaticamente uma pessoa mais evoluída, não sei o quê. Mas não é mesmo. Nossa, o que eu conheço de leitor que leem umas coisas maravilhosas, mas você vê e é uma pessoa horrível. Eu falei sobre isso, eu acho que até no meu vídeo de perguntas e respostas, no meu último vídeo, aliás, de perguntas e respostas que eu fiz aqui, que me impressiona o fato de eu ter uma audiência que, imagino eu, seja composta em sua esmagadora maioria por leitores e ainda assim receber tanto comentário maldoso. Porque eu realmente acho que a coisa mais mágica da literatura tá no fato de você poder calçar os sapatos de outras pessoas, enxergar o mundo através das lentes de outra pessoa, expandir os seus horizontes. E aí eu vejo um leitor chegando aqui fazendo um comentário super indelicado, um comentário que ele certamente não gostaria de receber. E aí eu fico, vem cá, você
Você lê mesmo? É aquela coisa do... Acho que foi o Fandango que disse no Tempo e o Vento, que disse para um certo personagem: os livros passaram por ti, mas tu não passastes pelos livros. O que que tem de gente assim? Olha, ai, não tá escrito. Aí a última pergunta dela. Oi, pá, o que você considera um livro bem escrito? Ah, quem sou eu para falar, né? O que que é um livro bem escrito? Mas eu gosto de ver um texto bem trabalhado, no quesito metáforas inteligentes, frases belas, não muitos clichês, poucos clichês, quanto menos clichês, diga-se de passagem, melhor. Mas eu acho que metáfora é um negócio que me pega muito. Quando eu vejo uns jogos de palavras também, Thomas Mann faz muito isso, aliás. Bom, acho que esses são alguns elementos que me fazem considerar um livro bem escrito. Próxima pergunta é do Vitor. Pretende resgatar os livros que você deixou em Manaus e outras cidades? Eu acho que a Gabi perguntou algo semelhante também, então já respondendo aos dois. Então, gente, eu tenho livros espalhados em alguns lugares do Brasil, então que eu tenho certeza tem em Manaus, em Natal e em Fortaleza. Esses três são certeza absoluta. E eu sempre falo, ai não, dessa vez eu vou trazer, não sei o quê. Só que o que acontece? Eu gosto de viajar só com mala de mão. E aí acaba que nunca sobra espaço para eu trazer livro de volta, até porque metade da minha mala de mão, já que eu sou corredora, é composta por roupa de treinos, tênis, sério, metade da mala de mão é só roupa de treino e tênis, que ocupa bastante espaço, não é? Isso porque eu levo só um, porque, né, é só o que precisa, apesar de eu ter mais aqui, porque eu sou viciada em tênis de corrida, essa é a verdade. E é isso, eu sempre penso que vou trazer, mas nunca sobra espaço, então eles ficam lá. Já trouxe alguns, mas eu acho que faz uns 2 anos que eu não devo ter trazido mais nenhum pra cá. Ah, já tem muita coisa aqui, né? Então também não tá fazendo tanta falta. A próxima pergunta é da Karina. Como foi o seu processo para gravar vídeos para o YouTube? Bom, em resumo, porque eu já falei bastante sobre isso, tem até um destaque no Instagram, se eu não me engano, falando sobre isso também. Mas em resumo, eu comecei a ficar incomodada, num bom sentido, com o fato de que eu lia algumas coisas e aí eu pesquisava resenhas sobre esses livros que eu lia e eu não encontrava. Ou até encontrava, mas eu pensava, putz, eu acho que eu abordaria isso aqui de outra maneira. E aí eu pensei, bom, por que então eu não faço as resenhas do jeito que eu gostaria de assistir, dos livros que eu gostaria de ver? E assim, eu sempre falei no meu Instagram pessoal que é trancado, ainda existe, mas eu só aceito lá quem eu conheço e olhe lá. Mas até nessa época, meu Instagram trancado tem, sei lá, não tem nem 200 seguidores, eu já falava das coisas que eu lia. Então, meio que já produzia conteúdo sobre livros para as pessoas, só que pouquíssimas pessoas viam. E eu lembro que um amigo meu, o Pedro, veio falar: ai, por que você não cria alguma coisa, um Instagram de livros, não sei o quê? E eu até abri um Instagram, que é o Instagram que eu tenho hoje, inclusive, um Instagram aberto. Só que eu fiquei, acho que 1 ano com ele, porque eu peguei bode. Acho que não era a maneira ideal de me comunicar sobre livros, não era realmente o que eu queria fazer, mas eu também tinha pavor de aparecer, sabe? Colocar a minha cara. Então o Instagram era ótimo nesse sentido, porque só precisava aparecer o livro lá. Mas aí eu comecei a estudar melhor a possibilidade de fazer um canal no YouTube, mas pensava, ai, loucura, né? Não sei o que. Até que um dia eu comentei sobre isso com o Digníssimo e ele achou sensacional, super me incentivou, não sei o que. Aí eu fiquei, gente, será que eu não tô doida? Então, será que eu daria uma boa YouTube? E aí eu decidi, então, que no meu aniversário, em 2020, dia 8 de março de 2020, eu publicaria um vídeo aqui no canal. Então, me virei aí e o vídeo está aqui. Inclusive, é a resenha de A Amiga Genial, primeiro volume da tetralogia napolitana, de Helena Ferrante. Próxima pergunta é da Andrea. Há planos novos para o canal? Lembro que você comentou sobre um quadro novo com livros / atualidade. Então, eu sei que muita gente entendeu isso, assim, de atualidade, mas não é bem isso. E eu não sei, eu tenho muita vontade de fazer ainda esse tipo de vídeo, mas... Bom, eu acho que quem me acompanha no Instagram já me viu falar sobre isso, mas dar opinião na internet ultimamente tem sido um negócio muito complicado.
você tem que desenhar muitas vezes e ainda assim você é mal interpretada. Por mais que você ressalte que você está falando da sua realidade, que aquilo é a sua opinião, vem gente te xingar, vem gente falar que tem uma realidade que é diferente da sua, como se você não soubesse disso. E aí esse tipo de vídeo abriria muito pano para, não polêmica, mas para controvérsias e, sinceramente, eu tô cada vez menos disposta a lidar com esse tipo de coisa. Então, eu não sei, eu queria fazer aqui para um público mais amplo, porque a solução seria fazer no clubinho, mas eu queria fazer para um público mais amplo, porque eu acho que eu tô com umas ideias legais e, modéstia à parte, vez ou outra eu tenho algo útil a dizer que pode beneficiar alguém aí, mas a verdade é que eu ainda tô bem indecisa. Tem planos novos, o negócio é braço, né? Porque só os quadros fixos do canal, as resenhas, etc., já dão um trabalho do caramba. Tem o clubinho também com as leituras conjuntas, então, assim, falta braço. Mas conforme a gente for conseguindo, nós vamos implementando novidades aqui. Próxima pergunta é da Paula Helena. Você diz que precisa terminar um capítulo antes de parar de ler. O que acontece se não conseguir? Contextualizando, para quem não sabe dessa minha mania, eu não gosto de parar um capítulo no meio. Então, geralmente, quando eu vou sentar para ler um pouquinho, eu vejo o tanto de tempo que eu tenho para ler disponível, aí eu vejo a quantidade de páginas do capítulo, aí eu penso, dá para eu ler 2 capítulos aqui, hein? Então, é isso que eu vou fazer. Aí eu leio lá os 2 capítulos. Pode ser que até sobre tempo ainda, só que se eu perceber que não é tempo suficiente para eu terminar o capítulo seguinte, eu nem começo a ler, porque eu tenho muita agonia de parar no meio do capítulo. E o que acontece é que eu fico agoniada. Mas, sinceramente, eu não lembro da última vez que isso aconteceu, porque acontecia muito quando eu pegava transporte público para ir trabalhar, mas home office mudou essa realidade, então agora eu tenho mais controle do meu tempo de leitura e não tenho mais um surto toda vez que eu preciso parar um capítulo no meio. É besteira? É, mas é isso aí. Depois, a Paula pergunta: o que você faz para continuar a leitura mesmo com a história não te agradando, mesmo não fluindo? Geralmente, quando isso acontece, eu dou um prazo, sabe? Claro que depende da quantidade de páginas que o livro tem, tamanho do livro, etc. Mas vamos chutar aí, na média, umas 50 páginas. Então, se eu não tô gostando do livro, eu vejo, vamos ler mais um pouquinho? Aí, se eu ler mais esse pouquinho e chegar a um ponto que eu penso, não, gente, não vai valer a pena, acho que não vai valer a pena, eu simplesmente paro de ler, porque não sou obrigada. Mas quando eu tenho que ler, por exemplo, alguns textos na faculdade, recentemente, eu fiz um vlog aqui de leitura sobre Evelyn Hugo, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu não gostei, mas eu tinha prometido que eu ia ler o livro inteiro, porque eu ia fazer o vlog. Aí eu simplesmente sentava a bunda no sofá e lia, né? Porque o que fazer? Mas se não for uma leitura obrigatória, nossa, mas eu não tenho a menor dó de abandonar livro. Não mesmo. Aí a Paula pergunta também: já fez leitura ou teve vontade de fazer leitura com o Digníssimo? Já, só que acontece é que eu tenho um ritmo de leitura mais acelerado que o dele e eu dedico mais tempo à leitura também do que ele, porque ele gosta muito de jogar videogame, então muitas vezes ele passa mais tempo jogando videogame do que lendo e eu sou o contrário. Então acaba que ele sempre fica para trás. Mas agora a gente combinou de ler Lobo Solitário juntos. Ele começou a ler, aí eu falei, vou ler com você então, pra gente comentar. Então eu vou seguir o ritmo dele, conforme ele for terminando, eu pego o volume para ler e assim vai. Vamos ver se até o fim deste ano a gente termina Lobo Solitário por aqui. Próxima pergunta vem da Meire. Paloma, como você lida com as críticas? Rebate ou ignora? Na maioria esmagadora das vezes eu ignoro. E por ignorar, entendam, eu bloqueio a pessoa e deleto o comentário. E isso quando é crítica infundada, sabe? Crítica assim, que você vê que é só maldade, é só a pessoa querendo encher o saco. Aí, nossa, deleto e bloqueio sem dó, porque não sou obrigada a lidar com esse tipo de coisa. Quando é uma crítica construtiva, apesar de que críticas construtivas são raras nesse mundo da internet, aí tudo bem, pode fazer à vontade, não tem problema nenhum. E nesses casos, quando eu acho que a pessoa não tem razão, mas entendo o ponto dela, eu rebato, converso, etc. No começo eu rebatia mais, até essas infundadas, só que, gente, isso não vale a pena e vai drenando a sua energia, sabe? Ter que lidar com esse tipo de coisa, ficar remoendo aquilo. Fora que
O ser humano é um bicho curioso, né? Porque eu lembro que muitas vezes acontecia de eu ter, sei lá, 10 comentários positivos, e aí um de uma pessoa me detonando, sendo maldosa, etc. E aí eu logo ia sedenta para responder aquele comentário. Hoje em dia, quando eu tenho vontade de responder a algum comentário maldoso, eu penso, peraí, todos os comentários gentis, generosos, legais, educados já foram respondidos? Já? Ah, tá. Se foi, aí você pode responder. Se não, você pode ignorar isso aqui, porque tem gente que merece muito mais o seu tempo do que essas pessoas. Se eu vejo comentários que têm críticas maldosas, eu bloqueio e deleto, a não ser que eu queira utilizar a pessoa de exemplo. Quem me acompanha já viu isso acontecer, e aí eu preciso deixar o comentário da pessoa lá para ficar de exemplo para todo mundo ver. Então, só nesses casos que eu não bloqueio. Se vocês procurarem aí em alguns vídeos, vocês devem achar alguns comentários desse tipo, como por exemplo o Patricinhas, que lê em literatura russa. Ai, só quem viu sabe. Ali pergunta, Ali, um beijo. Já pensou ou pensa em morar fora do Brasil? Se sim, em qual país? Nossa, já. Eu penso muito, inclusive. Eu sei que tem gente que vai ouvir isso que eu vou falar agora e ficar, meu Deus, Paloma, que coisa horrível, não pode ser assim. Mas a verdade é que eu não tenho muito sentimento patriota. Nunca tive, pra falar a verdade. Sério, eu tenho zero apego em relação ao Brasil e acho que seria assim em muitos outros lugares também, tá? Não é uma questão com o Brasil específica, mas estou falando aqui porque, né, é onde eu morei a minha vida inteira. Mas tem muitas coisas aqui que me incomodam demais e coisas que são generalizadas. Vou citar só um exemplo que pode parecer bobo pra muita gente, mas é algo que me incomoda, me tira do sério, que é a tolerância que a maioria dos brasileiros tem em relação a atraso. Eu acho isso algo escandaloso. Você marca um negócio para 10 horas e a pessoa aparece lá 10h30, 10h40 e acha que tá super ok, que ainda nem é atraso, diga-se de passagem. Sério, eu acho muito bizarro isso de você ter que pensar. Tipo, eu quero que o meu aniversário comece às 7h30. Mas para começar às 7h30, eu tenho que falar pro pessoal que, na verdade, é 5h30. Ai, com certeza vocês já fizeram esse raciocínio aí, né, para marcar compromisso. Se não fizeram, meu Deus, eu preciso conviver com as pessoas que vocês convivem, porque eu me utilizo bastante desse tipo de raciocínio. E sério, gente, eu acho isso um desrespeito tão gigantesco você marcar algo com a pessoa e se atrasar. Eu sei que muitas vezes tem imprevistos, não sei o quê, mas a maioria das vezes não é imprevisto, não. É só falta de organização mesmo. E pra mim é como se a pessoa estivesse me dizendo, o meu tempo vale mais que o seu, então você pode ficar aqui me esperando. Sério, eu acho isso terrível e é algo muito tolerado aqui, né? Isso é só um dos menores exemplos que eu tenho para citar aqui de coisas que realmente me incomodam. Algumas coisas que aconteceram também nos últimos anos, ver a forma como muita gente, o próprio governo, etc., lidou com a pandemia, foi um negócio que me deixou bastante abalada também em relação a este país. Não sei em qual país eu moraria, teria que ver bem, assim, questão tributária, sistema de saúde, enfim, muitas questões. Mas seria muito bom morar, por exemplo, num país que tem as 4 estações do ano bem definidas. Gosto muito disso. O Brasil é muito quente. A Maria pergunta: que tipo de pessoa você costuma seguir nas redes sociais? Bom, eu sigo muito menos produtores de conteúdo literário do que vocês imaginam. Eu acho até engraçado porque muita gente vem me perguntar: quem que você segue, não sei o quê. Aí eu falo alguns nomes e aí a pessoa fala: só isso? Eu falo: porque eu acho que, gente, eu passo tanto do meu tempo fazendo isso, produzindo conteúdo sobre livros, que quando chega a hora de eu consumir, eu quero consumir outras coisas. Mas falando no geral, que tipo de pessoa eu costumo seguir, eu acho que é mais fácil dizer que tipo de pessoa eu não costumo seguir. E eu não sigo pessoas que falam mal de outras pessoas publicamente. Sério, tem perfis que, meu Deus do céu, não podem ver uma polêmica que já cai em cima e criticam as pessoas publicamente, não sei o que. Gente, eu acho isso de uma deselegância tão,
tão gigantesca, e eu acho que isso diz muito sobre o caráter dessas pessoas. Não quero fazer aqui a Madre Teresa de Calcutá, nem nada do tipo, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, as polêmicas acontecem aí, muitas vezes eu fico sabendo, muitas vezes fico sabendo por vocês, inclusive, mas até quando me envolve, porque já aconteceu, eu fico quieta, não falo absolutamente nada. Falo com os meus amigos, pessoas próximas, mas via público, criticar outra pessoa, nossa, eu acho isso deselegante demais. A minha postura é sempre, se estiver falando de mim, deixa quieto. Às vezes o pessoal vai me falar, você viu o que fulana falou de você? Gente, geralmente eu não só não vi, como eu nem vou checar depois para ver o que a pessoa falou, porque eu realmente não dou a mínima para isso. E faço questão de não dar palco para esse tipo de pessoa. Então, quando eu vejo alguém com esse tipo de atitude, eu dou um follow, já dei numa pessoa que, nossa, era um criador de conteúdo, de que eu gostava muito, mas eu vi ele fazendo algo com outra pessoa que eu fiquei, nossa, isso aqui tá errado. E aí parei de seguir. A Ariel pergunta: tem alguma peça que você sonha em tocar? Tipo um grande objetivo enquanto pianista? Eu queria tocar a Tempestade inteira de Beethoven, o que inclui, é claro, o terceiro movimento, que é o meu desafio no caso. É complicado, mas um dia sai. Próxima pergunta é da Gabriela. E ela pergunta: qual livro mais te impactou, mais mexeu com você e seus sentimentos? Impossível responder assim, Gabriela, de forma tão sucinta. Então eu vou indicar a série de vídeos aqui que eu fiz. São 3 vídeos falando sobre os livros que transformaram a minha vida. Então, acho que é a melhor maneira de responder a essa pergunta. Os vídeos estarão linkados aqui na descrição. O João Vitor pergunta: quais foram os acontecimentos ponto de virada na sua vida? Aqueles que te transformaram? Eu acho que o acontecimento que mais me mudou, assim, que mais teve impacto sobre mim, foi quando eu saí de casa aos 17 anos para fazer faculdade fora. Eu me formei na Unicamp, a minha família morava em Manaus à época e eu me mudei sozinha para Campinas, que era uma cidade que eu desconhecia. Eu não conhecia praticamente ninguém, para não dizer que eu não conhecia ninguém, eu conhecia o digníssimo que foi fazer faculdade lá também, mas de verdade, nossa, eu sou tão grata por aquele período, tão grata aos meus pais também por terem proporcionado isso para mim, por terem confiado em mim ao ponto de deixarem eu ir morar sozinha num lugar desconhecido. Eu realmente não seria a pessoa que eu sou hoje sem essa experiência, então recomendo, inclusive, se você tiver a possibilidade. Eu acho que é bom não esperar muito para sair debaixo da asa dos pais. Sei que muitos pais aí vão morrer ouvindo eu ouvir falar disso. Imagino que deu uma dor no coração mesmo. Deu dos meus pais. Sei bem, mas vai por mim. É pro melhor do seu filho. A Rebeca perguntou: quem você segue no YouTube e Instagram que te inspira nas leituras e afins? Eu, sinceramente, não me lembro da última vez que eu li alguma coisa por indicação de um outro booktuber ou algum outro perfil, assim. De verdade. As minhas últimas leituras têm sido, principalmente com base nas minhas pesquisas, assim, eu vou pesquisar por vídeos que abordam um certo tema. Eu fuço muito a Amazon também, fuço muito o catálogo das minhas editoras favoritas e acho muitas coisas aí, mas é fato que a maioria dos livros que eu leio vem de indicação dos próprios livros que eu leio. Então, aquele esquema de pirâmide literária, sabe? Você lê um livro, aí fica, meu Deus do céu, ele citou esse livro aqui, eu vou atrás desse livro. Aí você vai ler o outro livro em questão e lá cita mais 5 outros livros que parecem ser muito interessantes. Aí você vai atrás desses 5 e descobre mais 25 que você quer ler. Então, é nisso aí, de verdade. Eu fiquei pensando aqui, tô pensando ainda. E eu não lembro da última vez que eu li um livro por indicação de alguém, assim, algum livro que foi resenhado aqui, não lembro mesmo. A Bárbara e o Cauã fizeram uma pergunta muito semelhante e eu resumi as duas em: você costuma fazer metas de ano novo? Sim, costumo, mas eu não sou a pessoa que quer mudar o mundo de um ano para o outro. Então eu geralmente elejo uma grande meta, tem algumas metinhas menores assim, mas eu elejo sempre uma que vai ser a minha prioridade naquele ano. Então, se as outras menores não se concretizarem, tudo bem, não tô nem aí, mas essa grandona, a principal que eu defini,
tem que se concretizar. Eu vou atrás e nos últimos anos acho que todas deram certo, assim. As grandonas, as pequenininhas, algumas dão, algumas não. Mas, gente, na minha visão, prioridade é saber dizer não. Então, tem coisas que você tem que negar e deixar de lado para fazer com que as coisas que realmente são suas prioridades sejam concretizadas. Então, sim, faço metas, mas poucas e costumo focar a minha energia praticamente inteira em uma meta maior, que eu considero mais importante. Muita gente perguntou quais são os meus filmes favoritos e, gente, eu preciso pensar sobre isso porque... Bom, vou falar aqui de alguns filmes que eu gosto muito. Eu gosto de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, eu adoro Forrest Gump, E o Vento Levou, O Sétimo Selo, O Apartamento. Eu preciso pensar melhor nessa resposta. Na próxima vez que eu abrir caixinha, eu tenho certeza que alguém vai perguntar isso de novo, porque sempre pergunto e eu ainda não tenho a resposta, mas eu me comprometo. Da próxima vez eu terei a resposta definitiva. Eu vou fazer o meu top 5 aqui, trabalharei nisso e no próximo vídeo de perguntas e respostas a gente conversa sobre isso. Então, a penúltima pergunta que eu vou responder, porque a minha garganta já está sofrendo aqui, que eu gravei outro vídeo antes desse ainda. Vamos lá. Já teve de lidar com pessoas copiando o seu trabalho? Se sim, como lida com isso? Já. E primeiro eu queria deixar claro que muitas vezes, gente, as pessoas são engraçadas, né? Porque eu recebo muita coisa de vocês nesse sentido. Ah, você viu isso aqui que fulano fez? Não tá muito parecido com o que você fez, não sei o quê, não sei o que lá. E às vezes eu concordo e às vezes não. Porque eu acho que muitas vezes não é bem cópia, sabe? É porque eu acho que tudo que a gente faz tem base num universo de referências que a gente tem, e muitas vezes a gente não faz isso com a intenção de copiar. A gente tá se inspirando, mas muitas vezes a gente nem tem consciência de que isso está acontecendo, sabe? Então eu não considero esse tipo de coisa cópia. Agora, tem uma galera que perde a mão. Eu já fiquei bem chateada em alguns casos. Hoje mesmo eu vi um negócio que eu fiquei escandalizada. Eu lembro que eu abri o YouTube, aí eu vi um negócio, só que assim, eu tinha clicado num vídeo. Aí eu voltei, eu falei, peraí, eu vi o que eu vi mesmo? Aí eu voltei, olhei aquilo, eu fiquei, gente do céu, não é possível. Mas é isso aí. Então é isso, as pessoas percebem e como eu lido? Eu mentiria se, por exemplo, nesses casos assim, que eu percebo que é cópia mesmo, assim, mas cópia intencionada, não é inspiração, é cópia mesmo, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não fico chateada, porque é puxado ver, às vezes, algumas coisas que você teve trabalho para pensar, para planejar, algumas coisas que são características suas sendo tão nitidamente reproduzidas por outras pessoas. Então, às vezes o sangue sobe, sim, mas na maioria dos casos eu fico... deixa, assim, não impacta o meu trabalho, sabe? Eu tento muito fazer o meu sem olhar para o lado, então é isso aí. Cada um com sua consciência. Por fim, última pergunta. Beatriz, como você organiza sua rotina de trabalho e hobbies? Como impõe limites e horários no home office? Olha, isso é bem complicado, porque eu sou uma pessoa que, por natureza, tende a trabalhar muito. Eu gosto muito de trabalhar, sabe? Eu gosto da sensação de esforço, de me sentir esgotada. Eu sei que, meu Deus do céu, isso parece uma coisa horrível, né? Talvez seja, inclusive, mas eu me sinto bem, sabe? Quando eu tenho muita coisa pra fazer. Então essa questão do home office, ainda mais com o canal, clubinho, etc., é muito complicado, porque... sério, principalmente com o clubinho e com o YouTube, meu Deus do céu, parece que eu tô a todo momento pensando sobre essas coisas, pensando em coisa pra fazer, ideia que eu tive, coisa que eu posso melhorar, não sei o que, não sei o que lá, sério, às vezes é até desesperador. E eu tenho que me policiar nesse sentido, assim, porque senão, sério, eu deixo até de ler pra ficar trabalhando em coisa do canal e do clubinho, o que não dá, né, porque eu preciso ler pra conseguir ter conteúdo, pra postar aqui, etc. Então eu tenho que me policiar mesmo, mas uma coisa que eu comecei a fazer é não trabalhar dia de domingo. Confesso que não tenho tido tanto sucesso assim,
talvez seja a minha meta do ano que vem, porque para este ano eu tenho uma mais importante, mas eu acho que para o ano que vem seria bom colocar uma meta desse tipo, sabe? Não trabalhar em algum dia da semana. E, sério, se deixar eu trabalho até de fim de semana e não é num ritmo tranquilo, não mesmo. Então, eu tenho tentado me policiar, assim. Tem alguns horários e dias de semana específicos que eu pensei, não, isso aqui eu vou ficar com o digníssimo, aqui eu vou ler, não sei o que, aqui eu vou tocar piano. Domingo, geralmente, a gente se reúne com um grupo de amigos para jogar jogo de tabuleiro e eu tentei fazer disso um período sagrado, porque é bom até para espairecer. Toda quarta à noite, que é o caso de hoje, inclusive, eu e Digníssimo temos o que a gente chama de date night, que é a gente sai pra jantar num lugar legal, ou fica em casa assistindo a algum filme, pede uma comida gostosa, sabe? Eu acho importante ter esse tempo só pra gente, e é uma coisa de que a gente não abre mão, sabe? A gente já tá com isso, acho que faz um pouco mais de um ano, e eu acho que só aconteceu 2 vezes de dar errado, mas assim, a gente passou para outro dia, sabe? Não aconteceu de, esta semana não vai ter. Não, a gente só não conseguiu na quarta especificamente, e a gente passou para o dia anterior ou para o dia seguinte, mas a gente faz questão de ter esse momento pelo menos uma vez na semana e de ter alguns momentos aqui em casa juntinhos ao longo da semana também. Mas ainda preciso me policiar mais com o meu tempo ocioso, porque se deixar, eu não deixo nenhum tempo ocioso, e isso é importante, né? E assim, encerramos mais um vídeo de perguntas e respostas com a garganta seca. Eu acabei com a garrafa aqui. Acabei, pra ser bem honesta, tem um pouquinho ainda, mas bem pouquinho. Mas enfim, quase 1 litro de água tomada. Então eu vou parar por aqui antes que eu fique sem voz, até porque a bateria está acabando e eu preciso encontrar digníssimo para a date night. Se você tiver alguma pergunta para o próximo vídeo de perguntas e respostas, deixem por aqui, porque eu geralmente costumo colocar o pedido, né? Perguntando de vocês, se vocês têm alguma coisa a me perguntar lá no Instagram, porque tem o esquema de caixinha de perguntas, mas eu sei que tem gente que me acompanha só aqui no YouTube, então se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui que eu venho olhar para o próximo vídeo. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.